E aí, meus amigos, tudo certinho? Tudo tranquilo, né? Segundo vídeo num dia, quebrando o recorde hoje, né? Então a gente vai pro curso número 5, tá? Mediunidade e o desequilíbrio emocional. Ah, vocês estão percebendo que a gente não está falando de mediunidade, de incorporação, clarividência, psicografia. Calma lá, a gente vai chegar lá, tá? Mas precisa ter muita paciência, né? Muita calma, muita tranquilidade. E é exatamente isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. A maioria de nós, e eu me incluo nessa maioria, quando a gente inicia a jornada no caminho espiritual, deixando bem claro o que é iniciar a jornada no caminho espiritual. Quando a gente encarna num corpo físico, a gente já inicia a jornada aqui na Terra, no plano físico. Só que a gente está no físico, a gente está adormecido. E despertar para a espiritualidade seria o início de uma outra jornada, tão importante quanto a da matéria. Então a maioria de nós, quando vai buscar o auxílio, o entendimento de um momento difícil, tanto é que a gente não vai falar sobre sofrimento, tem o vídeo, se eu não me engano, o curso número 2 que fala somente sobre isso. Dos medos também não vou falar, quem quiser assistir o vídeo número 3. E é isso aí. Então a gente precisa entender o seguinte, tá? Que a maioria de nós, quando inicia a jornada na espiritualidade, ou pelo amor ou pela dor, 99% é pela dor. Você que está nos assistindo aqui está careca de saber sobre isso. E a maioria está no desequilíbrio, tá? Ou está desequilibrado na área afetiva, amorosa, ou está com problemas na área financeira e profissional, ou está com problemas na área da família, problemas familiares, tá? Esses são os problemas mais típicos de que uma pessoa busca o auxílio espiritual, né? Acima de tudo o auxílio, o entendimento, a compreensão. Só que aí vem o desenvolvimento mediúnico, que a gente vê as pessoas falarem muito, tá, mas tem que estudar mediunidade, mas eu acredito que deveria haver uma cadeira lá nos estudos espirituais só sobre equilíbrio mediúnico. Por exemplo, um médium que tem a faculdade de médio de incorporação, se ele for colocado trabalhar, ele só vai incorporar tranqueira, só coisa ruim, até ele se equilibrar. Semelhante atrai semelhante. Então, se ele não está bem, como é que ele vai sintonizar com um guia, com um amparador? É muito difícil que isso aconteça, viu? Então, o equilíbrio emocional, para que a gente possa almejar, assim, iniciar a... Eu acredito que o equilíbrio emocional, ele tem tudo a ver com a paciência, né? Eu sempre falo, a paciência, você não nasce com paciência. Você adquire ela e leva tempo. É como as pessoas que fazem academia, adoram fazer academia, para ter um corpo bonito, um corpo saudável, mas vai levar tempo. Tu não consegue ter um corpo, uma barriga de tanquinho de um dia para o outro, e assim é a paciência. Então, a paciência ela tem tudo a ver com o equilíbrio emocional. A gente percebe que a maioria dos médiums não tem o equilíbrio emocional. E eu, durante muito tempo, não tive equilíbrio emocional nenhum. Às vezes eu perco meu equilíbrio emocional, mas eu estou sempre no orar e vigiar, e cuidando, me questionando, sabe? Olhando para mim, procurar não olhar muito para os outros, porque é fácil julgar os outros, né? Agora, o auto-julgamento, aí é o diferencial, aí não é para qualquer um, certo? Então, o equilíbrio emocional de um médium, que deve ser estudado, precisa entender o seguinte. Primeiro de tudo, o que é que está, o que é que está te desequilibrando? Se eu te fizesse essa pergunta agora, o que é que está te desequilibrando? Ah, Duda, eu tô com problemas nos relacionamentos. Então, você precisa entender isso. A cura está em você.
E percebe se isso não vem se repetindo há vários ciclos nessa encarnação mesmo, nessa vida. E uma coisa que eu digo para todos os irmãos que buscam o entendimento, né? Como eu falei no vídeo anterior, aqui não é a verdade absoluta, tá? Que não é assim, aqui é o correto, é o certo, não. Ouça, permita-se ouvir, questione tudo que vai ser falado, vá pesquisar, vá procurar. Se eu conseguir fazer isso, eu já ganhei o dia, tá? Então, o que a gente quer falar, assim, tá? Se você está com problema em relacionamentos, isso você já traz de vidas passadas, tá? As pessoas falam muito pra mim, Duda, o que eu fui numa vida passada? Eu falei, cara, não, é bem fácil, só tu te observar agora. Não tem muita diferença. E observa principalmente os teus defeitos, os teus egos, os teus milindres, as tuas irritações, tuas manias. Tu vai ter todas as respostas. Bom, relacionamentos mostra o seguinte, que nós somos carentes. Todo mundo é carente. Mas para o médium ser um médium equilibrado, ele vai ter que trabalhar isso nele, tá? E a gente vai fazer um vídeo só sobre relacionamentos, equilíbrio nos relacionamentos, então não vai dar tempo só nesse vídeo aqui, dar uma palestra sobre isso. Então a primeira coisa, quando você tem problemas em relacionamentos, é você perceber que você é carente. A pergunta é, você consegue ser feliz sozinho ou você depende de alguém para ser feliz? Se você depende de alguém para ser feliz, você é um prisioneiro. Outra coisa, já passou pela tua cabeça que se você depende de um amor de uma pessoa para ser feliz, essa pessoa pode ir embora a qualquer momento, a qualquer segundo? Isso pode acontecer, nós não temos poder sobre o outro. E a qualquer momento essa pessoa dizer tchau, vai vir dor, sofrimento e desequilíbrios emocionais. Por isso que o autoconhecimento ele é muito importante. Se você é carente, entenda uma coisa, você tem que se amar, você tem que se gostar. 100% das pessoas que me procuram, que vêm conversar comigo, eu faço para elas sempre a mesma pergunta, tu te ama? Gente, 95% diz que não se ama. E quem fala que se ama, que quer me enrolar, eu digo assim, tá, quem ama cuida, né? E naquele momento a pessoa percebe que não se ama. Então, existe o desequilíbrio emocional em relacionamentos, tá? Existe o desequilíbrio emocional quando a pessoa é muito acelerada, muito ansiosa, ela pensa muito, ela fala demais. Cara, isso é um desequilíbrio. É a pessoa ansiosa. Ansiedade é um desequilíbrio. Não, pessoal, eu sempre tenho as bandeiras assim, ó. Não existe espiritualidade sem perdão. Não existe espiritualidade sem prática. E existe a outra. Não existe espiritualidade sem paciência, tranquilidade. A pessoa que está acelerada, ela está desequilibrada. Ela fala muito, ela não pensa, já chega e vai falando. Entre a mente, quando você recebe uma mensagem espiritual e a boca tem que ter um filtro. Você não pode sair falando tudo o que você está percebendo. Outra coisa, nós temos a responsabilidade com as pessoas. Nós podemos erguer uma pessoa, jogar lá em cima, ou a gente pode derrubar essa pessoa lá embaixo. Por isso que é muito importante os estudos. Os estudos, eles mostram todo o desequilíbrio dos médiums. Todo. Eu já cometi erros de pegar, conhecer médiums e convidar eles para trabalhar comigo. Errei muito, quebrei a cara, arrebentou a corrente. Hoje não, ninguém trabalha comigo sem estudar primeiro, e aí os meses vão passando. Por exemplo, o médium ansioso, contar para vocês sempre as histórias, né? O ano passado chegou um médium com o jalequinho, jaquelinho é bom, né? O cara chegou com o jaquelinho embaixo do braço. Eu, Duda, preciso falar contigo. Você pode falar, cara, eu vim trabalhar. Eu falei, como assim? Sim, eu tive contigo lá no... Eu vi uma palestra tua lá no Jardelino Ramos, achei muito legal. E eu concordo com a tua filosofia e eu vim trabalhar contigo. Eu falei, cara, não dá, tu tem que estudar. Não, estudar não dá, Duda, eu tô com pressa, eu tô atrasado nos trabalhos espirituais. Uma das coisas que eu mais ouço falar, Duda, eu tô atrasado, eu tô com pressa, me ajuda, mas eu não tenho culpa que tu se atrasou.
E outra coisa, tem muito que compreender, e todo médium, dirigente, ele tem uma responsabilidade. Tu não pode colocar uma pessoa da passe sem a pessoa estar preparada. A pessoa pode puxar muita carga negativa e da sair bem, ela vai ser pior do que estava. E eu falei, cara, não dá, tu tem que estudar. Não, Duda, tu não tá entendendo. Ele falou assim, tu não tá entendendo, eu sou um médium pronto. Eu falei, cara, quem não tá entendendo é tu. Aqui a música toca assim. E esses médiums ansiosos, eles às vezes eles nem aceitam estudar, e quando eles aceitam estudar, eles ficam 1, 2 meses e vão embora. Médios desequilibrados são os médios também fogo de palha. Eles querem saber de tudo, eles querem estudar sobre tudo, eles querem trabalhar, e quando você coloca ele trabalhar, ele fica 1, 2, 3, 4 meses no máximo, daí ele vê que ele não vai ver baixar o caboclo na frente dele, ele não vai sair do corpo conscientemente numa projeção astral, e ele fica tão decepcionado que ele vai embora, tu entende? Então assim, ó, a pessoa ansiosa é complicado, e eu não boto pessoas ansiosas trabalhar comigo. Pessoa acelerada, a pessoa que pensa demais, a pessoa que fala demais. Por que que nós temos dois olhos, orelha, tô brincando, 2 olhos, 2 orelhas e uma boca? Tem um fundamento nisso, para observar mais, ouvir mais e falar menos. Um outro tipo de médium desequilibrado é aquele que ele é autodidata, ele sabe tudo, ele chega numa casa espiritual, ele começa a botar defeito em tudo, tudo é ruim, tudo está errado, mas ele nunca começou um projeto. Ele nunca começou o seu próprio projeto, só que ele vai nas outras casas para criticar, e se ele pega um dirigente que ele está meio inseguro, esse cara vai tomar conta e vai fazer um estrago ali, viu? Então, assim, tem que tomar muito cuidado com esses autodidatas que acham que sabe tudo. Se ele sabe tudo, ele tinha que estar com o seu próprio projeto sem depender de ninguém. Entende? É uma coisa que eu observo muito. Principalmente se a pessoa chega lá e acontece muito, daqui nós temos que fazer assim. Lá em Guerreiros da Luz, ela é uma casa que ela bota na frente de tudo a caridade. Eu sempre vou falar isso. Casa que coloca o dinheiro na frente da caridade, tem coisa errada aí. Um outro desequilíbrio é o médium, que ele é desequilibrado emocionalmente mesmo, tá? Uma hora ele tá bem, outra hora ele tá mal, ele tem altos e baixos a todo momento, ele não consegue se manter equilibrado, ele está sempre oscilando. Cara, assim, irmãos, a gente tem as oscilações, sim. Todos nós temos as nossas oscilações. O que vocês têm, eu tenho também. Vocês acham que eu não tenho dias ruins também? Eu tenho dias ruins também. Tem dias que eu não tô legal, tem dias que eu tô quietinho. Aí eu fico observando o assédio. Mas a gente tem que tentar se manter. E outra coisa, esse pessoal que é desequilibrado emocionalmente, o que eles adoram fazer é estar sempre pentelhando o outro. Se eles oscilarem, eles têm que correr para outra pessoa, eles não conseguem sozinhos. Na verdade, assim, eu sempre digo, se tu vê que tu não consegue sozinho, tu tem que pedir ajuda para uma pessoa. Mas tenta primeiro, sozinho, você entender, pô, por que eu estou passando por isso? Pô, de novo eu estou oscilando, o que eu não aprendi? Tenta, pelo menos tenta sozinho, sabe? Então a pessoa está sempre buscando uma pessoa que tire todo o sofrimento dela. Eu acho que o maior erro que a gente comete nos dias de hoje é querer tirar o sofrimento dos outros. E eu sou uma pessoa que eu não tiro o sofrimento de ninguém, mas eu procuro fazer com que a pessoa entenda por que ela está sofrendo. Então, essas pessoas, e outra coisa, é muito fácil tu reconhecer pessoas que são estáveis emocionalmente. Tu bota num grupo de WhatsApp e daqui a pouco ela sai. Daqui a pouco ela volta. Daí ela sai do grupo do WhatsApp. Daí ela pede para voltar. Daí ela sai de novo. Cara, é uma inconstância. Eu vou ser muito sincero com vocês, eu sou um ser humano. Eu quero distância de gente assim, sabe? Porque tu não sabe se tu pode contar com ela ou não. A pessoa é instável, ela tá toda hora, uma hora ela tá de um jeito, daqui a pouco ela tá de outro, daí tu não pode contar mais, é complicado. Então o que que acontece? Esses desequilíbrios emocionais,
eles precisam ser olhados para dentro de cada um de nós através do autoconhecimento. Por isso que a gente, em vez de falar tanto da mediunidade, a gente tem que fazer um trabalho de autoconhecimento. Um outro desequilíbrio emocional, principalmente de homens, tá? Que eles vão para o centro para namorar. O cara é casado, tem filho, vai no centro com a amante. Isso já aconteceu lá no Guerreiros da Luz, entendeu? E muitas vezes a pessoa chegar para mim, Duda, eu não sei por que a minha vida não dá certo. Poxa, cara, olha o que tu tá fazendo com a tua família. Tu entende? E outra coisa, a pessoa vai lá, ouve os estudos, ouve que não pode, mas continua fazendo, tá sempre de mimimi com as gurias, tá sempre dando uma cantada, manda mensagem a 1h da manhã para as gurias, para as meninas que estudam lá na escola mediúnica. Então é um desequilíbrio emocional, é quando o corpo físico ele manda mais que a alma. Uma coisa que a gente tem que entender, tá? Quando o espírito ele entra no corpo, acontece uma grande batalha espiritual entre a alma e o corpo. A alma, ela é um encarcerado e o corpo é o carcereiro. O corpo ele é muito forte, por isso que ele é o carcereiro. Os instintos sexuais, os 5 sentidos, eles são muito fortes. A alma, ela precisa ter um exercício muito grande para se sobressair ao corpo. E se o homem tem uma sexualidade muito forte, ele não consegue ver as mulheres como irmãs, como seres divinos, mas como objeto sexual, aí está tudo perdido. É um desequilíbrio emocional, sim, isso aí. E eu vou falar uma coisa, os dias de hoje, a gente está meio que perdido. A maioria dos homens, assim, eu vou falar uma coisa para vocês mulheres. O sonho de todo homem é ter um harém de mulher. Mas, como não dá, tanto é que os homens bombas, né, se explodem, porque é prometido para eles um céu com 1000 virgens. Além de ser um suicida, é um tarado, né? Então, a parte sexual manda muito. Então o sonho de todo homem é ter um harém. Claro que não dá para ter um harém. Mas então se eu tiver uma matriz e uma filial, tá de bom tamanho. É um pensamento pequeno. É um pensamento de um ser que vai ter que reencarnar muitas vezes aqui. E é um desequilíbrio emocional que acontece dentro dos centros espíritas, centros de umbanda e templo. Geralmente quando uma pessoa é casada e outra também, eles começam a se aproximar e tem até um assédio espiritual ali. Um outro desequilíbrio emocional que acontece frequentemente, a gente está falando para ver se você se identifica, é no trabalho, na área profissional e financeira. A pessoa acha que é trabalho de magia, é encosto, é obsessor. Cara, se tu tá com um problema financeiro, é porque tu te colocou naquele problema financeiro. Primeiro de tudo assim, ó, por que gastou? O ego, que a gente vai ter um vídeo só sobre o ego. O ego adora gastar naquilo que é supérfluo, para mostrar, para ostentar. Então, assim, se tu tá com problemas financeiros, tu te colocou ali, irmão. E aí tu vai ter que fazer toda a tua força para sair. Problemas profissionais. Cara, se tu não consegue ficar contigo mesmo, se tu não consegue ter um relacionamento contigo, tu não vai ter relacionamento com as outras pessoas. Então a gente precisa entender isso. Um outro desequilíbrio emocional. O passado. Mágoas com pai, com mãe, marido, filhos. Se não limpar essas mágoas, vai ser muito difícil o trabalho mediúnico. Por isso que a gente precisa se olhar. O primeiro trabalho que um médium deve fazer de desenvolvimento mediúnico é o equilíbrio emocional. Mágoas, a gente trabalha com perdão, tá? A gente tem um vídeo no canal só sobre perdão, vai assistir. E a gente precisa entender uma coisa sobre equilíbrio emocional, tá? O que é equilíbrio? É você equilibrar as duas partes. Por exemplo, se você está passando por um momento de dificuldade, vou tentar me encostar aqui. Se você está passando por um momento de dificuldade, onde você só vê coisas ruins, será que você não consegue ver o lado bom das coisas? Será que você não consegue ver um lado mais positivo? Outra coisa, vamos pegar o lado dos homens que estão sempre de olhares
para as mulheres, cara, será que tu não consegue ver que isso aí é ridículo da tua parte? Será que tu não consegue perceber que tu tá magoando corações? Isso tu vai responder espiritualmente, vai responder nessa vida mesmo. E por que, que a vida não vai para frente tanto no âmbito financeiro e profissional? Por que, que tudo dá errado? Outra coisa, relacionamentos, irmão. Você está sempre dependendo do amor de alguém. Eu tenho uma aluna lá que ela ouve todas essas palestras que eu estou passando, mas a gente vê, né, principalmente na internet, ela está sempre nas festas, está sempre procurando alguém, sai com vários homens e não adianta nada aí nos estudos, porque entra num ouvido e sai no outro. Porque o corpo físico, a carência dela é muito mais forte. Ela até tem um conhecimento de que não é certo, mas ela não consegue porque o corpo necessita muito de prazer. É como uma droga, um vício. Então, o equilíbrio emocional é você olhar para aquela parte que está te trazendo problemas e tentar contrabalançar. Por exemplo, se você tem problemas ao comer demais, tenta comer de menos. Se você tem vícios com drogas, bebida e cigarro, tenta aos poucos. Não existe mudança radical. Nesse trabalho emocional, o que eu quero deixar muito claro nesse vídeo é assim, ó, você que está me olhando aqui, queria que você parasse um pouquinho e olhasse aqui, olhos nos olhos. Nos olhos é bom nos olhos. Você sabe aonde o sapato te aperta? Sabe? Beleza. Você consegue equilibrar isso um pouquinho por dia? Só que eu queria passar uma chave para vocês, que é assim, para você equilibrar isso um pouquinho por dia, você tem que despertar a consciência, você tem que ficar se observando. E um exercício que eu quero passar para vocês, que é o maior exercício de autoconhecimento que existe, é o exercício de autoobservação. Pratique a autoobservação. Reconheça onde você tem os seus desequilíbrios. Entenda que você não vai mudar da noite para o dia, mas um pouquinho por dia, irmão. Vai ter um dia que tu vai conseguir controlar, vai ter outro dia que tu vai meter o pé na jaca, vai ter outro dia que tu vai controlar, vai ter outro dia que tu vai escancarrar, mas não desista de você. Tente, isso só vai lhe ajudar. Esse desequilíbrio ele está na tua alma, você é o seu próprio médico, você vai se curar. Tente primeiro você sozinho e depois busque ajuda. Só que quando buscar ajuda, não seja o chato que tá toda hora. Por que, que eu não consigo? Porque não sei o que. Porque cara, para com isso. Tenta primeiro, busca ajuda e pratique. Pratique. Um outro desequilíbrio que existe, que ele é muito grande, são as pessoas que querem ajudar os familiares, só que os familiares não querem ajuda. E aí essa pessoa fica sofrendo porque os familiares não querem a ajuda que ela quer dar. Isso é um desequilíbrio. É um desequilíbrio. Todo ser espiritual que estuda mediunidade tem que entender uma coisa: respeito pela escolha do outro, mesmo que te doa. Os amparadores que nos amam, que às vezes vê que a gente vai cair, vai quebrar a cara, eles sabem que a gente precisa daquele processo. É como um pai que ama um filho que está indo para uma cirurgia de coração. É doloroso, mas ele sabe que o filho precisa daquilo para sobreviver. Então para com esse desequilíbrio, essa encheção de saco de querer ajudar a tua família, se a tua família não está querendo ajuda. E outra coisa, você não pode estar fazendo por eles. Eu tenho familiares meus assim, que eu amo, mas eles não vão no meu centro lá. E o que eu vou fazer por isso? Eu vou me desesperar? Não vou. A gente tem que respeitar o tempo de cada um. Então, irmãos, nesse processo que eu estou passando, o equilíbrio emocional mediúnico, é você sempre colocar dos dois lados da balança. Qualquer sentimento que você tiver, questione esse sentimento. Qualquer pensamento que você tiver, questione esse pensamento. Se você vê que você está com atitudes muito negativas, tenta botar positividade nisso. Isso é equilibrar. Olhe-se, equilibre-se. Se você se equilibrar, se você está pensando muito, tem que desacelerar. As pessoas que são aceleradas, elas não conseguem fazer meditação. E a meditação seria realmente o grande remédio para tudo isso. Então, irmãos, precisamos ter que o equilíbrio emocional está em respeito à opinião dos outros,
Pare de ser o crítico, o chato dos outros e critique você. Julgue-se você, teus atos, sua atitude. Se alguém perguntar a tua opinião, você dá, mas se não, guarda pra ti. Certo? Outra coisa, relacionamentos. Ame-se, ame-se. A gente precisa de um mundo de pessoas que se amam. Pessoa que se ama é feliz, não fica enchendo o saco, não fica incomodando. Outra coisa, equilíbrio mediúnico. Nesse processo mediúnico, seja um eterno aprendiz. Não ache que você é o suprassumo, que tu sabe todos os mistérios do universo, porque, meu irmão, você está dando um tiro no pé. Seja sempre um eterno aprendiz. Certo, meus irmãos? Um grande abraço aí, fiquem com Deus. Namastê.